Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor. Aumenta um pouquinho só o retorno aqui. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Meus queridos, eu quero ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Agradeço ao Senhor pela vida da minha esposa, está ali. Amém. Agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor que tem nos confiado. Está ótimo. Trazer a palavra do Senhor para os irmãos nesta noite. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo? Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Os irmãos que quiserem podem permanecer sentados. Estarei lendo a palavra do Senhor até o versículo de número 32. Que a reverência não é só ficar em pé, né? A reverência é prestar atenção, extrema atenção. Então quem quiser ficar sentado, pode ficar sentado, prestando atenção no que o Senhor tem para nós. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele estava ainda longe do caminho. Seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, vestiu, e pondo-lhes um anel em sua mão e calçado em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comemos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se de casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou: o que significa essas coisas? E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava, e ele lhe respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijar-nos, porque o teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Espero ser fiel ao Senhor,
por tudo que o Senhor colocou em meu coração, que a tua noiva venha entender e compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós outros nesta noite. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos, eu queria trazer uma palavra que fosse de encontro ao tema que nos fora proposto. Nós estamos em uma campanha que ela tem por título a Quinta do Recomeço. Passaram aqui 6 pessoas pregaram sobre esse tema. Passou por aqui o presbítero Roberto com um tema: qual é a bússola que te guia? Diácono Gileardi: com Cristo é possível recomeçar. Nosso irmão cooperador Fabrício, arrancando a capa do lobo. Presbítero Solange: vá e não peques mais. Pastor Zedequias: uma nova vida, uma libertação. Diácono Valdeni: a mulher do fluxo de sangue. Todos eles com um tema de recomeço. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar? Que esses homens já falaram tudo que tinha para ser dito. O que eu vou falar? E o Senhor escolheu o menorzinho para ministrar nesse 7º elo dessa campanha. E eu vou trazer um tema: as etapas do recomeço e suas consequências. A princípio eu queria trazer lá em João capítulo 8, eu queria falar sobre a mulher prostituta, que ela foi pega em adultério, e ali os fariseus daquela época, eles quiseram apedrejá-la, eles quiseram matar ela, porém eles não pegaram o nosso mestre, porque o nosso mestre, ele nunca e de forma alguma, ele é pego de surpresa. E ali o Senhor falou: onde estão, mulheres, os teus acusadores? Saíram um por um, porque Jesus falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles acusadores, do mais velho ao menor, um por um foram embora. E o Senhor falou: mulher, cadê os teus acusadores? E o Senhor Jesus Cristo falou para ela, constrangendo-a, e ela respondeu: Senhor, foram todos embora. O Senhor respondeu: se eles não te acusaram, mulher, tampouco eu. Vá e não peques mais. É um texto excelente, é um texto magnífico. E eu fiquei nesse debate: Senhor, eu vou falar sobre essa mulher, porque nos dá um tema maravilhoso, nos dá um contexto maravilhoso para falar sobre um recomeço. O Senhor deu uma oportunidade para aquela mulher, para ela recomeçar. Aliás, Ele deu a oportunidade e alertou ela: vá e não peques mais. E Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32, se não uma das, é a mais conhecida história dentro do povo cristão. Quem não conhece essa história do filho pródigo? Quando nós aceitamos a Jesus, eu já vi várias pessoas que foram pregar aí pela sua primeira vez, ou fala sobre Zaqueu, ou fala sobre o filho pródigo, porque é uma mensagem simples, é uma mensagem fácil de entender. E o Senhor escolheu o menorzinho, e domingo foi falado sobre o menor da casa de Jessé, foi falado sobre Davi. Falei: meu Deus, a irmã Pâmela estava ali atrás, próximo à porta da secretaria. Eu falei: Pâmela, esse é o mistério do menor. Sempre tem um segredo com esse negócio do menor. E o Senhor escolheu logo eu, o menorzinho, para trazer essa mensagem nesta noite. Aleluia. E ainda por cima, hoje é o 7º elo. O 7º elo, o número 7, se fala do número da perfeição do Senhor. É o número do Senhor. Então o Senhor, Ele escolheu esse dia para falar ao seu coração que toda história é possível ter um recomeço. Porém, esse recomeço, meus queridos, esse recomeço, ele tem algumas consequências. Vamos correr, porque as horas passam muito rápido. Quando nós pegamos para estudar sobre a Bíblia Sagrada, esse livro que nós acabamos de ler, o livro de Lucas, é o 3º livro do Novo Testamento. É um livro que foi feito minuciosamente, porque isso é uma carta que foi endereçada a um homem por nome de Teófilo. Teófilo, que por sinal significa amigo de Deus. O livro de Lucas, ele é ele é o primeiro de 2 cartas que foi escrito para Teófilo.
A primeira é o livro de Lucas, que leva o seu nome, e a segunda é o livro de Atos. Quando nós pegamos em Lucas capítulo 1, versículo 3, ele fala: ó excelentíssimo Teófilo. Esse título de excelentíssimo era utilizado para se atribuir a uma pessoa com uma patente maior. Se nós pararmos para observar a nossa língua portuguesa, nós não falamos excelentíssimo para qualquer pessoa. Nós atribuímos essa forma de tratamento para um juiz, para um advogado, para uma pessoa de alta patente. E esse termo, ele era utilizado para se tratar aos oficiais romanos da época. Pois bem, uma breve explicação do livro de Lucas. Porém, quando nós paramos para meditar sobre a parábola do filho perdido, nós nos deparamos com um contraste, porque essa parábola, essa explicação, essa forma figurativa de Jesus explicar para as pessoas daquela época, de repente ela não teria que se chamar a parábola do filho pródigo, mas talvez ela teria que se chamar a parábola do pai amoroso, porque o que nós vemos aqui no contexto não é o filho ele sendo, aleluia, na sua dificuldade, nas suas limitações, ele pecando. Nós vemos aqui ele pecando, nós vemos ele se arrependendo, mas o que nós vemos de suma importância é a generosidade de um pai, que ele não esquece o filho. Nós vemos aqui a generosidade de um pai, que mesmo o filho pecando, que mesmo o filho abandonando e saindo de casa, nós temos um pai aqui amoroso, que ele ama os seus filhos. Tem o grupo do Glória a Deus, veio hoje. O grupo do Glória a Deus veio hoje. O grupo do Aleluia. Tem hora que eu sinto falta do Glória a Deus e do Aleluia, mas vamos continuar. Quando nós paramos aqui, versículo 11, um homem, ele tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou o seu pai. Olha só, o filho mais novo, quando nós paramos para meditar e estudar a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o tratamento que um pai tinha para com o filho não era um tratamento de rigorosidade, era um tratamento onde o pai ou a mãe, quando elas geravam um filho, nos seus primeiros dias de vida, esse filho, essa filha, ele ficava aos cuidados da mãe. Em seguida, se o filho fosse homem, o pai, ele passava a orientar e a educar o seu filho. Então, se nós pararmos para ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus, ele herdou a carpintaria, possivelmente ou provavelmente herdou isso do seu pai José. Se nós pararmos para ver lá que a história de Pedro, que Pedro era um pescador, não é de se negar a hipótese de que ele aprendeu a arte da pescaria com seu pai. Porque os filhos homens, eles eram orientados pelos seus pais. Os filhos homens, eles eram educados pelos pais. Os pais, eles tinham um carinho muito imenso com seus filhos. As filhas mulheres, elas aprendiam os ofícios da casa, do lar, da agricultura, ali próximo à casa, com as mães que administravam o lar e tomavam conta das filhas mulheres, e os homens com os pais. E quando nós paramos para meditar nessa história, nós vemos que um filho, ele pediu a herança ao pai, porém o pai, ele reparte a sua propriedade entre eles. O que eu observo aqui? Que o pai daquele filho pródigo, ele repartiu a herança entre os 2 filhos, porém nós damos ênfase maior ao filho pródigo. Por quê? Porque ele saiu de casa, ele sofreu, ele passou por N consequências. Porém o outro filho, que eram 2, a Bíblia não cita o nome deles, a Bíblia vai nos dizer que o pai repartiu a herança entre os 2 filhos, ou seja, pela lei daquela época, o filho menor, ele ficava com 1/3 da herança, e o filho mais velho, ele ficava com 2/3 da propriedade. Então o filho mais novo, ele recebeu essa herança,
e o filho mais velho também recebeu essa herança. E a Bíblia vai nos dizer que no versículo 12, o mais novo, ele reivindicou esse direito ao pai, e consentindo o pai repartiu entre eles. Versículo de número 13, não se passou muito tempo, e o filho mais novo, ele reuniu tudo que tinha. Olha só, versículo de número 13, nós vemos que, no versículo de número 12, nós vemos o pai repartindo a herança entre os dois filhos. Só que o filho mais novo, de imediato, ele não vai embora, ele fica em casa. O que é que nós aprendemos aqui? Que tem gente que está dentro de casa e já pediu a herança. O coração, o pensamento já está planejando, já está projetando em sair de casa, mas recebeu a herança, mas está dentro de casa. E nós vamos ver o desfecho. Não se passou muito tempo, versículo 13, o mais novo reuniu tudo que tinha e partiu por uma terra distante. E lá ele esbanjou tudo que tinha, esbanjou todos os seus bens. E aí essa versão da Bíblia que nós acabamos de ler, que é a versão King James, vai nos dizer que ele gastou tudo de forma irresponsável. Nós entendemos que o filho, ele permaneceu com a herança, estava dentro de casa. O filho mais velho, da mesma forma, recebeu a herança, estava dentro de casa. Porém o mais velho, ele ficou dentro de casa, e o mais novo, ele partiu. Versículo 14, coincidentemente, após gastar tudo que possuía, bateu uma grande fome, uma grande necessidade. Sabe, meus queridos, quando nós estamos na casa do Pai, quando nós estamos nos cuidados do Pai, nós temos tudo que nós precisamos. Saímos da casa do Pai, o que que nós vamos encontrar? Fome, dificuldade. Nós vamos ter que cuidar de porcos. Nós vamos ansiar comer o que os porcos comem, porque na casa do Pai nós temos, mas nós não queremos ficar na casa do Pai. Às vezes nós achamos que uma dificuldade que nós passamos dentro da arca é pior do que nós estarmos fora da arca. Uma dificuldade que nós sentimos, talvez é melhor nós pegarmos a nossa herança e partir para uma terra longínqua. Vamos correr, versículo 15. Por esse motivo, ele queria ser ali um empregado daquele homem que cuidava de porcos. Para o judeu, a pior coisa era cuidar de porcos. Os judeus eles não suportavam nem ao menos olhar para os porcos. Olha a situação que aquele filho pródigo ele vai se deparar agora. Ele vai almejar comer das bolotas que os porcos comiam. Versículo 16, segundo a lei de Moisés, Levíticos e Deuteronômio, vai nos dizer que para o judeu, coisa imunda era ter contato com os porcos. Dentro desse versículo que nós acabamos de ler, versículo 16, aquele filho pródigo, talvez ele chega numa situação mais degradante da história dele, que é ansiar comer comida de porcos, bolotas de porcos. Eu fiz uma pequena anotação de um comentário de Matthew Henry. Ele diz-nos que o pecado pecaminoso é um estado de separação, de afastamento entre nós e o nosso Deus. Isaías, se não falha a memória, capítulo de número 59, vai nos dizer que as nossas iniquidades, os nossos pecados, é o que faz a separação entre nós e o nosso Deus. O estado pecaminoso é um vil estado de escravidão. Aquelas pessoas, ou as pessoas que andam em pecado, elas são escravas do diabo. Um estado pecaminoso é um estado de morte. A pessoa que anda em pecado, ela anda de mal a pior. Ela sai da vida para a morte. Ela sai da luz e vai para as trevas. E aqui vem o que eu determinei para ser o nosso tema, que através daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, são as etapas de um recomeço. Quais são essas etapas de um recomeço? Versículo 17, foi quando caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados tem na casa do meu pai? Lá eles têm comida, eles têm fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Jesus, ele disse nessa parábola: olha,
aquele homem, mesmo ele saindo de casa, mesmo ele tendo recebido a sua herança da propriedade que o seu pai lhe passara, ele mesmo estando naquele estado pecaminoso, mesmo ele reconhecendo ali, passando dificuldade, ele caiu em si. Então, a pessoa que está em pecado, ela não está no caminho certo. A pessoa que abriu a herança, abriu mão da herança que o Senhor tem para ele, ela não está no caminho certo. Essa pessoa, ela não está fazendo a coisa certa, porque Jesus, ele falou que foi quando ele falou consigo mesmo, ou seja, ele intentou no seu coração, ele se atentou, ele percebeu que ele estava errado. Então a primeira etapa é cair em si, a segunda etapa ele falou consigo, e a terceira ele planejou no seu coração. Olha só as etapas que nós listamos: primeiro, ele caiu em si; segundo, ele falou consigo; e terceiro, ele planejou no seu coração. Quantos empregados meu pai tem lá na sua casa de fartura, e eu estou aqui passando fome? Versículo 18 é muito interessante, porque não é só nós reconhecermos que nós falhamos, não é só nós planejarmos. Ele disse: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Quarta etapa, ele levantou. Quinta etapa, ele tomou o caminho de volta ao pai. E na sexta, ele chegou e confessou. Não basta simplesmente reconhecer que eu estou errado, não basta simplesmente reconhecer que eu estou pecando, não basta simplesmente eu determinar em meu coração. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que tomar o caminho de volta ao Pai, eu tenho que chegar até o Pai e tenho que confessar. De pé mesmo, sentado mesmo como vocês estão, eu quero louvar uma parte de um louvor que diz assim: peguem sol, por favor. Por favor, quem pode, feche os seus olhos. Ainda é só um louvor que o Senhor colocou em meu coração, e ardia em meu coração, porque eu sei que é contra o protocolo louvar durante a pregação, mas o Senhor, ele colocou em meu coração, eu vou louvar. Pegue sol, pode sol. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo o que me impediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Quem pode, canta. Motivos. Estou tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava e te encontrar. Meu filho, no santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Aleluia. Quando ele fez aquilo, propôs em seu coração, ele teve coragem, ele teve atitude. Talvez você não está entendendo nada que eu estou sendo ministrado nesta noite, mas o Senhor, ele está falando em corações. Porém, quando você toma essas atitudes, quando você passa por essas etapas, o recomeço, ele tem algumas consequências. Baseado em Lucas capítulo 15, versículo de número 1 até o versículo de 32, eu listei aqui 8 consequências que vai acontecer quando você tomar a iniciativa e resolver confessar ao Pai. Tem algumas consequências. Quais são elas? Versículo 21, então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado de filho.
Porém, olha na sua Bíblia, o versículo 19, quando ele está planejando, ele vai dizer assim, ó: Pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 21, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais de ser chamado digno de teu filho. Porém, quando ele está declarando ao Pai: Pai, eu não sou mais digno, ele não terminou. Pai, ele ia falar: Pai, me trata como um dos seus trabalhadores. O Pai já abraçou ele. Ah, Senhor. Aleluia. Versículo 22. Aleluia. Aleluia. Versículo 22. Olha só que interessante. Aleluia. O pai, ele estava esperando o filho. Eu acredito que todo dia, o dia inteiro, porque o pai, ele tinha condição. Eu acredito que todo dia o pai, ele ficava esperando. Ele falava assim: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho, eu vou ficar aqui na estrada, porque eu sei que ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Versículo 22. Entretanto, o pai deu ordem aos seus servos. Senhor, olha as consequências. Aleluia. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel e autoridade, as sandálias de filho. Vocês não entenderam, eu vou explicar. A túnica, ela simboliza a honra. O pai diz: traz de volta a túnica, bota no meu filho, ele vai ter a honra dele de volta. Traz o anel representa a autoridade. Hoje, quando o nosso pastor, ele não pode ir em um determinado lugar, ele faz aqui uma procuração. Eu vou colocar aqui, como por exemplo o pastor Zedequias. Então, vai no cartório, vai fazer uma procuração. O pastor Zedequias, ele vai ser responsável. O que significa? Significa que o pastor Zedequias vai ter a mesma autoridade que o pastor Reinaldo. Nesse versículo 22, o pai está dizendo assim, ó: bota o anel no dedo dele, traz de volta a autoridade que ele tinha. Não foi perdida a sua autoridade. Os sapatos, bota um sapato nele, veste-o com distinção. Por que distinção? Porque ele tem que ser, ele é diferente. O sapato, ele diferenciava os filhos dos senhores daquela época dos escravos. Então quem usava sapato era os filhos dos senhores. Escravo andava a pé. Aí o Senhor, nessa ilustração, ele vai dizer: traz a túnica, bota de volta a honra nele. Traz o anel, devolva a autoridade. Traga o sapato e bota nele, porque ele não é escravo, ele é meu filho. Aleluia. Quais são essas consequências? Vai ser restabelecida a honra. O Senhor vai te devolver a sua honra. Qual vai ser a segunda consequência? Vai ser restabelecida a sua autoridade. Terceira consequência, vai ser chamado de filho. Ministério de Louvor, vai se preparando, que a hora está indo embora. Versículo de número 23. Trazei um novilho. Por quê? Porque vai ter festa. O filho que estava perdido voltou. Aleluia. Aleluia. Versículo 24. Esse meu filho, ele estava morto. Aleluia. Pois ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Então começaram a celebrar. Porém, o que me chama mais atenção, porque aqui eu falei algumas etapas, e agora eu estou falando de algumas consequências. Quais são essas consequências? Foi restabelecida a honra, foi restabelecida a autoridade. Você vai ser chamado agora de filho, vai ter festa. Agora, porém, vai ter as críticas. Porque você saiu da casa do pai, você abriu mão da herança que você possuía, e agora vai vir os críticos. Então chamou, versículo 25, o filho mais velho, ele estava no campo, e quando ele voltou, ele viu que estava tendo festa. Calma aí, eu estou trabalhando, eu estou me matando de sol a sol, e quando eu chego em casa está tendo festa, eu não sou chamado, eu não sou convidado. Aí o filho, ele se revolta. Agora começam as críticas. Por quê? Porque você estava em casa, você saiu de casa, você abriu mão da sua herança. Então agora vai ter algumas consequências. Porque esse irmão que estava dentro de casa, ele não saiu de casa porque ele não quis, porque ele também recebeu a herança.
A herança era para ser recebida quando o pai havia morrido. Era comum em alguns casos, quando o pai ele não quisesse mais administrar os negócios, ele sair da administração dos negócios da família e separar e dividir os bens. Porém, o que nós vemos aqui é alguma coisa atípica. Nós vemos aqui os filhos, ou seja, o filho requerendo a herança antes da partida do pai. E agora esse filho, ele saiu de casa e agora ele volta. E quando ele chega em casa, esse filho mais velho, ele se enche de ira. Quando ele chegou na casa, ele se negou a entrar. A palavra do Senhor vai nos dizer que o pai teve que ir lá fora. Falou: meu filho, o seu irmão estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido, mas agora foi achado. Ah, Senhor. Ele replica: pai, há tanto tempo eu trabalho para ti. Olha o que ele fala no versículo 29. Há tantos anos eu tenho trabalhado a ti como um escravo, sem nunca ter te desobedecido. Esse filho, ele não se considera como filho. Você entende? Ele está dentro da casa do Senhor, mas ele não se considera como filho. Ele se considera como um escravo. E esse filho que saiu, ele é recebido como filho. Olha como que o pai, ele é amoroso. Ele vai julgar o seu irmão. Olha só, no entanto, chega em casa esse teu filho. Não é meu irmão? Porque esse teu filho, por que eu tenho que tratá-lo como filho do meu pai e não como meu irmão? Ele trabalha. Esse filho que pôs para fora os teus bens com prostituta, tu ordenastes matar o novilho. Olha só, essa atitude desse irmão demonstra que ele estava na casa do pai, mas ele não obedecia ao pai. Ele estava em casa, mas ele não tinha simpatia. Ele não amava o seu irmão. Ele estava em casa, mas ele tinha uma mente odiosa. Quantas pessoas estão assim na casa do Senhor? O irmão volta: meu Deus, tem misericórdia. É muito fácil para nós quando o nosso irmão cai, quando o nosso irmão quebra a cara, e quando ele volta, é fácil para nós ficar apontando o dedo. Que muitas das vezes quem precisa de ser liberto é nós. Muitas das vezes estamos libertos, porém cativos. Estamos presos às coisas do mundo. Estamos presos a coisas que não nos vai levar para o céu. Senhor, e o que é mais importante que Lucas capítulo 15. Eu convido os irmãos para ficar de pé, meu tempo acabou. Lucas capítulo 15, nós temos aqui 3 parábolas. Lucas capítulo 15, versículo 1, nós temos aí a parábola da ovelha perdida. A ovelha se perdeu. O pastor, ele foi, largou as 99 ovelhas e foi atrás dessa uma que havia perdido. Ou seja, essa ovelha, ela se perdeu, mas foi porque ela não tinha malícia. Ela é simples, é pura, ela se perdeu. Ela se perdeu sozinha. A segunda é a parábola da moeda perdida. Essa moeda caiu, então a dona teve que acender a candeia e teve que procurar essa moeda, porque ela tinha um valor. Essa dracma significava um dia de trabalho. E no versículo 11 em diante nós temos aqui um exemplo, um retrato de um pai que ama o seu filho, mesmo o filho saindo, e mesmo assim o filho, ele volta todo arregaçado. Ele volta todo moído, ele volta todo triturado, e ele encontra um pai. Ele encontra um pai que deu o seu filho para salvar a sua vida. Esse pai, com a paciência, com todo o cuidado, com todo o carinho. Esse filho, ele não saiu de casa porque ele foi expulso, não. Esse filho, ele saiu de casa porque por conta própria, por conta vontade. Ele achou que os prazeres do mundo fossem melhores que os prazeres da casa do pai. E o Senhor, quando Ele volta, Ele está de braços abertos. O Senhor, Ele está de braços abertos para te devolver a sua honra, para devolver a sua dignidade, para devolver a sua autoridade, para te chamar novamente de filho. O Senhor, Ele está querendo que você volta hoje, porque hoje na casa do Pai tem que ter festa. Enquanto o ministério louva, Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade.